Eu sou a Laura, tenho 16 anos. Você me conhece? Não, você não me conhece. Agora, sabe quem me conhece? Nem eu sei. Você tem ideia do que é ter 16 anos em 2026? Calma, eu não tô te criticando, eu tô te dando a real. Sabe o que é ser moldada por algoritmos nessa doidice digital que eu vivo, que nós vivemos? Sabe o que a pandemia causou em mim? Você tem ideia do que eu sinto nesse meio ambiente tão desleixado que eu herdei e que vai me afetar para sempre? Eu não sei exatamente o meu lugar. Tem ideia do que é ter 16 anos e não entender o que a inteligência artificial vai fazer com o emprego e o futuro das pessoas? Eu não faço a menor ideia de como arrumar essa bagunça chamada mundo. E ter essa tarefa, uma tarefa que talvez eu não mereça, isso me pressiona, me traz solidão. Isso me faz deixar de sonhar. Você sabe o que é ter 16 anos e não ter o tesão de sonhar? Você também não sabe o que é essa superexposição da minha geração, essa cobrança por performance e esse julgamento o tempo todo. Sabe por que a gente da minha idade cria sua própria linguagem, edita sua própria realidade e se fecha cada vez mais em microcomunidades que você nem imagina que existem? Na verdade, você tem mais dúvidas sobre mim do que eu mesma. Por isso, nasceu esse livro. Aliás, o que você tem lido sobre mim? Esse texto, esse áudio, ele foi extraído do livro que foi escrito pelo Felipe Bartolomeu, quem não conhece é o CEO da UMAP, e a Rita Almeida, chamada Adolescência, que é um livro que traz camadas muito profundas sobre o comportamento do jovem nos dias de hoje. E eu gostaria de começar o evento de hoje, né, trazendo uma reflexão muito importante e trazer uma responsabilidade para todos nós que estamos aqui hoje, né? Que a gente está falando, eu gostaria até de ler, escrevi aqui um textinho que eu acho importante. A gente não está aqui falando apenas sobre mídia, marketing e publicidade. Estamos falando também sobre como construímos relações com uma geração que está formando seus valores, seus hábitos e suas escolhas. Crianças, adolescentes e suas famílias representam um público fascinante, diverso e em constante transformação. Entendê-los exige muito mais do que dados, exige responsabilidade, escuta, ética e, acima de tudo, conhecimento. Espero que este encontro de hoje nos provoque, nos inspire e que a gente saia daqui com novas perguntas, né, e que a gente possa construir juntos um marketing cada vez mais relevante para as próximas gerações. E para começarmos nosso evento da melhor forma possível, eu tenho aqui o prazer de convidar meu grande amigo, Saad Neto, pesquisador em cultura e comunicação e fundador da GoEd, uma rede global de curadoria de mídia e marketing, e o Saad traz aqui uma das principais referências quando o assunto é compreender as transformações do comportamento e da cultura e do consumo. Eu sou a Laura. Saad, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Muito bom rever vários amigos que eu reencontrei aqui nesse espaço, conhecer novos. Para quem não me conhece, meu nome é Saad, eu lidero a área de Insights da GoEd, que é uma rede global de curadoria na área de criatividade, mídia, marketing e inovação. O que a gente faz na prática é estudar movimentos de cultura, comportamento, de mídia e de marketing que emergem a partir dos principais festivais globais de inovação, cultura, comunicação e marketing. A nossa metodologia é muito baseada na pesquisa dos festivais, porque num curto espaço de tempo a gente consegue pesquisar, entrevistar e analisar projetos que num tempo de pesquisa normal demoraria muito mais tempo para ser realizado. Quando a Kidscover chegou para a gente com esse desafio de entender a partir dos festivais tendências que estão moldando Gen Alpha e Gen Z, a gente achou um baita desafio legal, porque pouco se fala e analisa essa geração a partir dos festivais. É um tema extremamente sensível, cujas legislações variam muito de país para país, de mercado para mercado, e uma certeza que a gente teve ao longo dessa jornada aí de 4 meses analisando e pesquisando, foi que para fazer isso é preciso fazer com parceiros certos e responsáveis. E tudo que eu vou dividir aqui com vocês foi cercado de muito cuidado,
desde a apuração, a construção da narrativa, entendendo se as empresas e os parceiros que aqui vão ser apresentados lidam de fato com as legislações locais, que variam de país para país. Então, é importante fazer esse disclaimer, porque a gente vai ver diferentes perspectivas aqui dentro desse tema. Muito se publicou já e se escreve sobre Gen Z e Alpha, sobre seus hábitos, a sua relação com influenciadores e criadores, o tempo de tela e a sua relação com as plataformas, a forma como eles se organizam em comunidades, mas pouco se fala sobre uma revolução muito maior, que é o quanto essa geração se organiza e organiza um próprio ecossistema de mídia, onde os canais deixam de ser apenas canais de distribuição de mensagem e passam a fazer parte de uma infraestrutura de vida social. Quando crianças e adolescentes se organizam nas comunidades como o Discord ou no ambiente dos games, para eles não existe muita diferença entre o lugar em que eles jogam, aprendem e se organizam socialmente. Isso tudo faz parte de uma única infraestrutura, e isso é importante ter em mente para a narrativa que eu vou dividir com vocês a seguir. Para criar essa narrativa, a GoEd olhou para 3 festivais. Spikes Asia, que é um festival que acontece em maio em Singapura, onde nós analisamos especialmente as categorias de Social e Creator e Gaming, para entender o que emerge desses festivais, principalmente com uma perspectiva de Ásia-Pacífico. O SXSW London, que é a versão mais nova, o irmão mais novo do South by Southwest, que acontece em Austin, um festival que, diferentemente de Austin, ele traz uma agenda de creators, influencers muito forte, uma conexão muito forte com games também, e a última edição do Cannes Lions, que além de ter um summit lá dentro dedicado a creator e social, tem uma categoria de Entertainment Lions for Gaming muito forte. O cruzamento desses 3 festivais, com uma série de pesquisas e entrevistas feitas pela GoEd, resulta nessa narrativa. E o ponto de partida dela, principal, é que essa não é uma apresentação sobre hábitos de uma geração. Ela é principalmente uma narrativa sobre a forma como essa geração se reorganiza num novo ecossistema de mídia. E esse ecossistema de mídia é criado e construído pela própria geração. Diferentemente de uma lógica de canais ou da mídia que é considerada para distribuição de mensagens, esse ecossistema ele se constrói a partir não da distribuição de mensagens apenas, mas do compartilhamento de valores. Para fazer parte, é preciso pertencer, é preciso ler cultura, e a partir disso se conectar e criar conexões significativas com contexto e segmentação. Dentro desse ecossistema, uma tendência muito transversal, ela dita a forma como ele se organiza. É o que a GoEd chama muito de economia do pertencimento, e que é a era exatamente que a gente vive. Para pertencer, é preciso identificar e ler os códigos culturais. E essa leitura cultural da economia do pertencimento pauta muito as conexões que se tornam significativas para Gen Z e para Gen Alpha. 3 pilares centrais da economia do pertencimento. O primeiro dele é cultura. Entender códigos de identidade cultural para, a partir disso, conquistar relevância. A entender relevância cultural tem sido uma expressão da moda dentro da nossa indústria, do nosso mercado. Tem se falado muito disso. Mas relevância cultural não se conquista com uma virada de chave. Relevância cultural se conquista a partir do entendimento de comportamento e do investimento que é de longo prazo, começando principalmente da formação da identidade e valores dessa geração. O segundo pilar aqui é a comunidade. As comunidades que se formam e as comunidades que as marcas têm a capacidade de construir exatamente a partir dessa leitura cultural. E, por fim, confiança. Estabelecer relações de confiança a partir do momento em que, lendo cultura e fazendo parte das comunidades, você, como marca, vai entregar algo que tem utilidade e tem valor dentro daquele contexto. Isso é fundamental para a gente chegar nas conexões significativas que se formam dentro dessa geração, com contexto, escuta e, principalmente, compartilhamento de valores. Dentro desse contexto da Gen Z e Gen Alpha, pertencer, como eu falei, não é uma questão de escolha e de virada de chave. É exatamente a capacidade de interpretar códigos que dá direito a uma marca de fazer parte desse ecossistema. Tem um case para materializar um pouco essa discussão muito conceitual, que eu vou dividir com vocês, que é fantástico, e vem de uma seguradora dos Estados Unidos chamada The General. E eles tinham um desafio de mostrar para os adolescentes de
até a partir de 16 anos, que podem tirar carteira nos Estados Unidos, a importância de fazer um curso de direção segura. E a forma que eles encontraram de fazer isso foi exatamente entrando no Fortnite, criando uma autoescola dentro daquele ambiente e mostrando para essa geração o que é direção segura dentro daquele ambiente de valor compartilhado. Road tests. In America, they are every teen's worst nightmare. A 17-year-old from Minnesota crashed her vehicle through the With driving anxiety skyrocketing, fewer Gen Zers are trying to get a license. I literally can't drive. I'm too scared. That's a problem for the General, an insurance company focused on covering hard-to-insure people, like new drivers. So how do we get teens back on the road? By going to the one place they're not afraid to drive. This car is unbelievable! This is the Road Test Royale, the first road test program inside a video game. This is a new racing game inspired by real-world driving tests. We mapped the US cities with the highest driving failure rates and recreated the road test routes in Fortnite. Then we brought in top streamers as driving instructors. Go with the skid, let's go the gas. All right, go with the skid, let's go the gas. Okay. I'll stop at a stop sign. It's cool. You have to yield to the traffic that's in the roundabouts. Over 100 lessons inspired by real-life driving tests. It's about driving safe, not about super fast. More than a game, the General turned Twitch into America's biggest driving school. Students finally had a safe place to practice, learn, and say goodbye to driving anxiety. People actually like learning through Fortnite how to drive. It's kind of smart. We didn't just change the game for students. We changed the whole system. In partnership with NDT, one of America's biggest driving schools, Road Test Royale became an official part of their curriculum. Available for students in all 50 states. Level up your game, level up your license. The General Road Test Royale. The General, baby! Fantástico, né? E tem um ponto central aqui nesse projeto, e que é muito comum a todos os projetos que nós analisamos aqui, que é, para Gen Z e Gen Alpha, não basta a comunicação. É preciso identificar uma tensão ou uma necessidade, criar uma forma de mudar o sistema, a The General, que ela leva um curso para dentro desse ambiente, a partir disso gerar o impacto, que é, além de formar novos motoristas com responsabilidade, gerar uma demanda para a seguradora, que o modelo de negócio dela vai ser beneficiado com esse sistema que ela criou. Então existe uma lógica de comunicação com essa geração, que é a lógica do valor compartilhado, e não só do impacto pela mensagem. E os ambientes dos games, principalmente, funcionam dentro dessa lógica. Entrando nos perfis geracionais, principalmente o que nós consideramos e algumas características para analisar Gen Alpha e Gen Z. Vamos começar com Gen Z, e o recorte que a GoEd usou, principalmente, foram adolescentes de 13 a 17 anos. 95% deles já têm acesso a um smartphone, segundo pesquisa apresentada pelo South by Southwest London desse ano, a partir do Pew Research Center de 2024. $44 é a média de gasto semanal de um adolescente norte-americano e 46% dos jovens de 16 a 18 anos já têm autonomia financeira, sendo que 35% da faixa etária de 13 a 15 já gerenciam seu próprio dinheiro. A gente tem um perfil de geração que ganha, que está criando a sua identidade, formando suas comunidades pautadas por cultura, já conectada e com autonomia financeira, com certa autonomia financeira. Para a Gen Z, a identidade é construída por interesses, e isso é fundamental quando a gente olha não só os projetos celebrados para essa geração, mas as estratégias de mídia ecossistêmicas para a geração também. O fandom é uma palavra transversal para entender comportamento da Gen Z principalmente. Eles se agrupam por interesses e não por regiões demográficas. E esses interesses são construídos coletivamente a partir de uma divisão de valor dentro de microcomunidades e comunidades. Um segundo ponto central é consciência crítica.
Uma pesquisa da própria Kids Corp mostra que 48% desses jovens acham que as redes sociais, têm consciência que as redes sociais, principalmente as mais abertas, têm um impacto negativo sobre a sua vida e sobre sua saúde mental. Não por acaso, as microcomunidades e as reuniões mais fechadas estão despontando como um grande centro de conexão para essa geração. E eles lembram da publicidade, viu? 83% afirmam que já viram um anúncio online e 28% buscou mais informações a partir da comunicação de uma marca. Então, essa perspectiva do já percebe a publicidade é muito interessante, porque a publicidade que não é contextual e a publicidade que não divide com valor naquele espaço é uma publicidade que interrompe. A publicidade da The General, que é a publicidade que contextualmente faz sentido e tem uma utilidade para estar naquele ambiente, é uma publicidade que divide valor. E dessa forma, ela é uma publicidade que se conecta significativamente com essa audiência. O recorte da Gen Alpha olha principalmente para a geração nascida entre 2010 e 2024, ontem praticamente, e a gente olha para algumas características dessa geração. São 2 bilhões de pessoas no mundo até o fim do ano passado. A gente está falando de 2 bilhões de pessoas no mundo. 28 bilhões de dólares é o gasto direto anual dessa geração já nos Estados Unidos, sejam com gastos da família ou sejam com gastos da própria geração. E 77% do universo teen já é alcançável no YouTube, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é um substituto ou não é a nova TV, é uma infraestrutura de aprendizagem e de vida social para essa geração, onde eles escolhem espontaneamente acessar canais a partir de interesses e de afinidades comuns. E 35% estão no Roblox e 83% dos menores de 18 anos já estão online, e aqui com dados muito interessantes da plataforma Kids Corp Under 18 Radar, que é uma plataforma proprietária de inteligência de dados da Kids Corp. Dentro desse contexto da Gen Alpha, criar e inteligência artificial já são palavras intrínsecas a essa geração. E aí, 3 pontos interessantes, né? Eles também reconhecem propaganda. 81% diz que em segundos sabe reconhecer o que é um conteúdo publicitário. Usam IA para eficiência, para fazer o dever de casa, para buscar, mas valorizam muito a experiência e o toque humano. O uso de inteligência artificial, especialmente para Gen Alpha, ele extrapola o uso ferramental que a nossa geração, que nós recorremos para usar. É uma tecnologia tão ubíqua, tão invisível, que essa geração já delega para a inteligência artificial o próprio julgamento. Ela delega para a inteligência artificial a escolha. E isso faz com que essa tecnologia seja, de fato, uma infraestrutura dessa vida social da geração, e não uma ferramenta de inteligência artificial. E, acima de tudo, a Gen Alpha ela é criadora de conteúdo antes de consumidora. E esse ponto é central para entender a forma como as marcas também constroem relevância dentro dessa geração. Mais do que uma ferramenta, a inteligência artificial é uma infraestrutura hoje que conecta essas duas gerações. Seja na forma conversacional e não mais de busca. Essa geração ela já conversa, até a gente, né, já conversa com o ChatGPT ou com o Claude mais do que buscamos informações. E ela é uma tecnologia que está muito integrada à forma de criar conteúdo, aprender e compartilhar. Ela acelera todos os processos que a geração anterior já vinha construindo, mas de forma extremamente ubíqua e escalável. Esses são meus sobrinhos. O Francisco tem 9 anos, a Maria Luísa tem 4 anos e a Liz tem 6 anos. Eles, no tempo de telas que eles têm disponíveis, eles adoram criar imagens fantásticas usando o ChatGPT, seja escalando a Torre Eiffel ou a Ponte Estaiada. E uma percepção muito clara, que é comum a eles, mas comum também a essa geração, é o fato da inteligência artificial já fazer parte desse processo de criação, mesmo no pouco tempo de tela, e aí depende, essa é uma escolha familiar, né? Isso a gente não tem controle, pouco tempo de tela que cada um tem acesso, a inteligência artificial já faz parte. E aí, no fim de semana passado, até o Francisco, eles fizeram uma brincadeira comigo e escreveram lá, fizeram um campeonato de desenhos.
Eu falei, mas só eu que vou avaliar esses desenhos? E o Francisco na hora, não, a IA que vai avaliar quem vence essa competição. Então, quando a gente fala que a IA é essa infraestrutura de vida social, é isso. A inteligência artificial ela já tem esse papel social dentro dessas duas gerações. Enquanto a Gen Z vive nessa convergência do humano e o sintético, a Gen Alpha já cresce com a inteligência artificial sendo essa ferramenta pós-busca, uma ferramenta mais conversacional e que toma, inclusive, decisões. Então, é isso o ecossistema de mídia construído por essa geração. Ele é menos sobre quem acessa o TikTok ou quem acessa o Discord ou quem acessa o Instagram, e muito mais sobre uma lógica de funcionamento de vida, com a infraestrutura de mídia sendo a sua própria infraestrutura de vida social. E aí, esse contexto de perfil geracional ele é muito validado pelo consumo de mídia também, que se desenha dessa geração com 3 territórios muito claros e com uma adoção massiva. Então, mais do que falar sobre canais, a gente fala sobre esses 3 territórios, e isso vem muito latente da análise que a GoEd fez dentro dos festivais. O primeiro dos territórios é que o YouTube é a plataforma universal dessa geração. 70% desses jovens assiste, interage com conteúdo no YouTube todos os dias, com um pico de audiência entre 13 e 18 horas. E aqui é importante ressaltar que o YouTube não é só uma extensão ou a nova televisão. O YouTube é um ambiente de aprendizagem, um dos maiores informais do mundo, com os canais mais acessados do mundo para aprender ciência, natureza, pintura e por aí vai. Toda a experiência que transborda para a camada física começa a partir do conteúdo acessado aqui e da aprendizagem que essa geração tem aqui. E aí, por que eu falo muito, e na GoEd a gente fala muito sobre o quanto as experiências das comunidades virtuais têm transbordado para a experiência física? Porque o que se tem dentro da comunidade virtual não é separado mais da experiência física. Esse é um ambiente de aprendizagem que se desmembra depois para a forma como as pessoas se conectam com o mundo real. E o YouTube é a plataforma da década nesse sentido. Jogar já é um hábito, não é exceção, né? 60% dessa geração joga videogame pelo menos uma vez por dia, sendo 71% meninos e 48% meninas, segundo dados da ferramenta da plataforma da Kidscorp. E aí a comunidade já é parte do jogo. Quase 45% dos adolescentes gamers usam o Discord como um espaço de comunidade de troca de mensagens. E aqui eu vou lançar luz especialmente sobre o Discord, que é uma plataforma cercada de muitas polêmicas em muitos países, mas é onde microcomunidades têm se formado de um jeito extremamente significativo, com trocas de mensagens, com formação de cultura, formação de afinidades e também como um ambiente de aprendizagem. Dentro desse novo ecossistema de mídia, tem uma palavra que dita o que rege ele, mais do que canais, que é participação. O ambiente e esse novo ecossistema construído pela geração Z e Alpha, ele é um ambiente em que um conteúdo ele direciona as afinidades e as conexões, seja o conteúdo das redes sociais, do streaming, do YouTube ou dos games. Mas ele tem um papel e um pilar central. Os creators são as vozes que moldam a cultura dessa geração. Os games são mundos e experiências imersivas que reúnem a camada de entretenimento. E as comunidades são os grupos que formam as redes de pertencimento. Mais do que canais, a gente tem uma formação convergente de um ecossistema de mídia que se forma a partir da participação coletiva das pessoas e do valor compartilhado. Entender essa lógica, poucas marcas já entendem, mas ela é fundamental para construir uma relação com essa geração e construir relevância cultural com essa geração desde já e desde o início. E aí, a nossa base de análise principal para construir essa narrativa direciona esses insights e essas tendências de forma muito clara. No Spikes Asia, que é o Festival de Ásia-Pacífico, na categoria de games, 3 projetos foram premiados para essa geração. É pouco, gente. Esses festivais eles recebem centenas de milhares de inscrições. E poucas marcas ainda olham, de fato, para essa geração. Em Brand Experience Activation, 24 projetos. Essa é uma categoria em todos os festivais que ela é a maior em número de inscrições.
E Social e Creator, a gente tem bastante significativa, porque é uma categoria nova, 23 projetos. Em Cannes, 8 projetos de Entertainment Alliance for Gaming e 44 de Social e Creators. Nem todos eles são direcionados exclusivamente para Gen Z e Gen Alpha. Eles têm camadas, muitas vezes, que conversam com essas gerações. Esse universo de 39 Spikes, que são os prêmios do Spikes Asia, e 52 leões, numa análise transversal de padrões, permitiu que a GoEd chegasse em 3 macro tendências criativas que pautam Gen Z e Gen Alpha. Aqui são análises de padrões construídas a partir desses projetos. E a primeira delas é games como infraestrutura de vida social. Esse espaço que deixa de ser mídia e passa a ser consolidado como a principal camada de entretenimento para Gen Z e Gen Alpha. E quando o game é uma infraestrutura de vida social, ele deixa de ser parte da vida e passa a ser integrante de uma rotina e de uma constância de lógica de funcionamento. A Samsung entendeu isso de forma brilhante e levou para dentro do Roblox o primeiro smartphone que não é um anúncio, é parte da jogabilidade dessa marca, fazendo com que mais de 110 milhões de usuários ativos no Roblox interajam com essa marca. Em 3 semanas de ativação, o jogo se tornou número 1 e foi a primeira vez que uma marca utilizou um recurso inédito do Roblox, criando para jogadores stickers para que eles pudessem criar conteúdo com o smartphone da Samsung dentro desse ambiente metaversico do Roblox. Então é muito interessante olhar para a forma como esse projeto é construído dentro de uma lógica de infraestrutura social, levando a experiência da compra física e do uso físico para dentro desse ambiente metaversico. Uma das sessões mais interessantes que a gente teve esse ano no SXSW London foi do Dominic Grant, que ele é diretor de publicidade da ESL. E ele fez uma análise muito interessante em como o game não é mais um canal, é uma parte essencial da construção do que é o futuro da mídia. Seja com publishers, marcas, plataformas, entendendo essa lógica da dinâmica do game como uma infraestrutura social e levando, inclusive, as suas experiências para esses espaços, que são espaços essenciais para você construir relevância cultural desde o início com essa geração. E aí tem um projeto incrível que eu divido com vocês, que foi premiado no Spikes Asia desse ano, de uma marca de noodle, de macarrão, e que faz uma leitura cultural muito interessante de como ela pode ser parte dessa infraestrutura de vida no espaço físico sem interromper a experiência dos jogadores. All gamers know this. When you're gaming, you have to make a choice. Finish him. Or finish it. Yeah. You either have your hands busy with your meal or your controller. I can't have a chance to eat. To end this, we've dropped you a special weapon. A long, 3.5 meter long, indestructible noodle. This is the One Noodle by Harakuramen. The first ever meal designed to kill hunger without killing your game. Okay, let's leave this here. The One Noodle is a single, unbroken strand of dough. No cuts, no cheats. Creating a right texture that doesn't break, it's not easy. Because normally we only do the 60 centimeters long, so it's actually 6 times our regular size. Its thickness absorbs every ingredient, making it flavor-packed, yet perfectly slurpable. From packaging to eating, the whole experience is game pausing free. We launched the One Noodle at a gaming event, and boom! Ramen 3,5 meter. Sini gue mau info aja, ini gue tuh iseng baru beli ramen yang katanya panjangnya 3,5 meter terus gak bakal putus. That's like another next level. I've never heard of that. We then let the entire country know about it, outside and inside games. Orders went through the roof. People couldn't get enough of it. We made into the trending topics. It was all sold out in 48 hours, making us the most talked about noodle brand in the world. Stop playing like a noob. Start playing with One Noodle. Phew, just in time.
Muito legal essa leitura, né? Porque tem uma clareza muito grande de como essa marca pode fazer parte de uma infraestrutura social que faz parte da experiência do game. É de uma maturidade muito grande. E aí, se a gente olhar tanto a primeiro case, que é uma marca de seguros, de automóvel, uma seguradora centenária, quanto uma marca de food and beverage, você entende que todas as verticais de indústrias têm oportunidade, na verdade, de se conectar com essa geração e algumas estão fazendo isso de forma muito legal. Alguns insights que vieram direto das salas dos jurados desses festivais, olhando principalmente para games. Eles não são apenas inventários de mídia, eles são hoje ambientes de identificação e cocriação. A apresentação da marca só faz sentido quando ela tem utilidade dentro daquele ambiente. A interrupção não é uma questão aqui, ela não pode acontecer, porque senão ela deixa de fazer sentido. E utilidade, personalização e possibilidade de escolher ter aquela experiência vale mais do que a exposição da marca propriamente dita. E aí eu vou abrir um disclaimer a mais aqui. Vocês observaram no videocase que além do investimento no ambiente de games, essa marca usou Out of Home também? Essa tem sido uma combinação de mídia muito usada para falar com o Gen Alpha e Gen Z. Porque as mensagens ativadas nesses ambientes virtuais encontram nas jornadas de vida e de mobilidade das pessoas o reforço dessa ativação que aconteceu ali. E esse é um exemplo interessante sob a ótica de mídia de como isso tem acontecido. Nos games, relevância não é presença, é exatamente ter uma função dessa experiência, como os projetos mostraram aqui. O segundo dos 3 territórios é o YouTube como plataforma de aprendizagem e uma plataforma participativa. Tanto os criadores de conteúdo com inteligência artificial acelerando muito esse processo, reorganizam a forma como essa geração tanto descobre marcas e informação, quanto aprende e cria dessa forma a sua camada de cultura e identidade. Uma marca que tem um canal que representa isso muito bem é o Crunch Labs. Alguns de vocês, ou todos vocês devem conhecer, é um canal gigantesco, são quase 80 milhões de inscritos no YouTube. E o Mark Rober, que é o cara a cara, né, a interface desse canal, ele virou de fato uma referência educacional informal para essa geração. O canal dele, que passa principalmente por ciência e engenharia, hoje tem subcanais divididos por cursos para determinadas idades e tutoriais de como as pessoas podem aprender engenharia a partir dos vídeos educativos que eles colocam ali. No South by Southwest EDU desse ano, que aconteceu em Austin antes do Festival de Inovação, pela primeira vez existe uma track formada por youtubers educadores, que estão passando a trabalhar, depois de muita resistência do setor educacional formal, como parceiros de formação de novos jovens. E não há outra alternativa, não há outro caminho que não esse, porque essa não é mais uma escolha do setor educacional, é uma escolha da geração. Isso já está acontecendo. E aí, a Jade Reason, que é fundadora do The Creator Project, um projeto muito focado como uma grande rede de filiados dentro do YouTube, ela fala, olha, essas gerações não entram mais para assistir, elas entram exatamente para transformar interesse em possibilidade de transformar algo real. O que elas aprendem aqui, elas levam para a vida real. O YouTube é esse espaço. E aí, o projeto que eu trago aqui para ilustrar, ele é um projeto voltado para a família. Huggies, marca de fraldas, conversa com pais e mães e famílias, principalmente, a partir do entendimento que o YouTube tem na formação dessas gerações. Will the brave Huggies little snugglers resist? Or are we about to watch a gigantic show? Welcome to Expensive Behind us, we have rare and valuable items just waiting to endure 1 hour of 18 babies sitting, crawling, and most dangerously, pooping on them. This is the ultimate product demo.
pears, prunes, milk formula. Watch these poop monsters threaten priceless items. You don't want to get poop on this rug. Expensive. The first of its kind challenge. The bravest product demonstration ever. Yeah, we can trust them on our everyday couches and rugs. We took a visit to the Kimberly-Clark Research and Engineering Lab in Wisconsin. We're looking at a large delivery of BM from the baby. Oh my gosh. Do we have a poop? A stinker. Oh, Yes. we have a poop. We have a confirmed poop. And guess what? No blowout. No blowout. And no blowout. These white seeds are still perfect. Our lawyers must be relieved too. Dentro desse contexto do YouTube, 3 insights que vêm também das salas dos júris dos festivais. O YouTube ele é muito convergente, ele combina essas diferentes vocações dentro de uma mesma plataforma. A inteligência artificial transforma a descoberta em diálogo e o conteúdo nessa experiência personalizada. Foi muito interessante olhar principalmente para o Creator Summit esse ano em Cannes e olhar de que forma muitas marcas já estão conseguindo escalar muito seus criativos e conteúdo de forma muito hiper personalizada com o uso de inteligência artificial. E criadores constroem essa confiança pela consistência e não apenas pela escala. É muita lógica do fandom, de um alinhamento mais por interesse do que pela escala e só pela escala. Dentro do contexto do YouTube, a marca já não compra atenção. Ela vale mais quando ela de fato ajuda a criar esse valor e ela deixa de ser apenas de ocupar um espaço no vídeo e contribui para aquilo que a audiência quer aprender ou trocar. Essa lógica ela parece muito óbvia, mas não é o que a gente vê na prática e ela é fundamental para funcionar. E aí o terceiro e último território de tendências temáticas aqui é a comunidade como um espaço de pertencimento e cocriação. Dentro da Gen Z e Gen Alpha, a conexão significativa acontece de fato quando a marca consegue transformar esse possível consumidor não só num fã, mas num co-criador. Porque a criação de conteúdo ela é tão inerente para essa geração que ela não quer só consumir, ela quer criar também. E as marcas que constroem isso desde o início, conquistando relevância cultural, elas conseguem avançar e criar uma relação sustentável de longo prazo com essa comunidade. A Mattel tem feito um trabalho brilhante dentro do ambiente de comunidades, microcomunidades e de games, principalmente com Barbie, com várias franquias já virando games e virando personagens de interação dentro de comunidades de troca de mensagens também. É impressionante ver uma marca de 80 anos, mais de 80 anos, expandindo seus personagens para esse ambiente metaversico e digital e conseguindo resultados super expressivos. Para a gente amarrar isso bem, uma palestra que foi feita pela Julia Goldan, que é CMO da Lego no South by Southwest desse ano, ela fala, olha, tem um ponto central para entender a lógica da economia do pertencimento e das comunidades, que é escutar muito, ouvir, entender, interpretar os códigos culturais, para só depois você começar a fazer parte, entrando com uma lógica de relevância e não de interrupção. E aí a gente está falando desde o velho e bom social listening, mas de uma interpretação do que o social listening traz sob uma ótica de cultura, sob uma ótica multidisciplinar mesmo, para a criação dos projetos. E aí, para fechar esse insight, essa tendência, um case japonês de Duolingo materializa muito bem isso. Duolingo é uma marca que tem feito um trabalho de social super interessante, de social listening genial. E tudo que Duolingo escuta se transforma em produto ou se transforma em campanha. E a campanha, ela nunca só para na camada de comunicação, ela chega na interface de interação e de educação. Esse projeto, ele parte de uma escuta muito forte e leva uma experiência virtual para a camada física. This is Japan.
the mecca of mascots, where everything from supermarkets to train lines, insurance companies, even banks have their own huggable mascot, all vying for attention. Duo, Duolingo's mascot, learned the hard way that being unhinged is not enough. Not in Japan, not even for him. And attention is the one thing Duo can't lose. The only way to stand out? Beat the crap out of the competition. Literally. Introducing Duo's Sumo Showdown, the first tournament that pairs two of Japan's greatest loves, mascots and sumo. The campaign began on social media with a shocking revelation. Duo descends from a legendary sumo wrestler, banished from the sport for pursuing a forbidden love. The internet went wild. And when Duolingo announced a real-life tournament open to Japan's bravest mascots, things got crazy. Some of the nation's most iconic mascots answered the call and took social media by storm with behind-the-scenes footage of their training and preparation. The climax? A high-energy showdown in Shinjuku for 150 lucky fans, KOLs, and press. 8 mascots entered the ring to fight for glory. Chaos ensued. In the end, even after summoning a totally unfair, extra buff version of himself, Duo lost the final to Panta the Squirrel. But can you call it a loss when you earn over 90 million impressions, become a trending topic on X, make national news, and inspire thousands of user-generated content? We don't think so. Duo perdeu, mas não perdeu, né, gente? É uma vitória aqui dessa marca, que tem feito vários trabalhos muito interessantes, inclusive aqui no Brasil. Últimos insights aqui que vêm da conferência do júri, as comunidades elas amplificam a cultura, não só amplificam a cultura, como ajudam a definir. Essa leitura de comunidades é super importante. O fã ele é participativo, a lógica de participação ela guia muito a conexão dessa geração e pertencer exige essa leitura cultural muito afiada de comunidades. Pertencer, então, exige dividir autoria, valor e controle. E aí vale fazer um parênteses aqui sobre a quantidade de marcas, inclusive aqui no Brasil, que passaram a trabalhar com rede de afiliados e de filiados, que são influenciadores e creators, e que estão, mesmo com guidelines globais muito rígidos, abrindo e flexibilizando um pouco o seu controle de narrativa de marca, porque entendem que essa é a única forma de fato, criar uma conexão significativa com uma geração que não quer só consumir, ela quer co-criar junto, mas desde que ela tenha interesse e afinidade nos temas. A gente tem uma amarração muito clara aqui, a partir dessa narrativa que eu mostrei para vocês, da tecnologia organizando esse novo ecossistema, essa infraestrutura de mídia, a cultura orientando a forma como a comunicação, desenvolvimento de produto e de serviço acontece, e a comunidade, a partir do momento em que ela enxerga valor, legitimando a presença ou não de uma marca nesses ambientes, com games e YouTube com protagonismo enorme aqui dentro dessa lógica. E aí, para fechar aqui, o último case que eu mostro para vocês é o case da PlayStation, uma marca centenária e que tem, depois de levar uns tropeços aí, uns 15 anos atrás mais ou menos, nos últimos 15 anos, acertado a mão, errando, acertando, mas conseguindo se conectar a uma nova geração a partir de uma nova lógica de cocriação e não só de distribuição. Since 1994, PlayStation has evolved into a boundless platform where diverse games and players come together. To celebrate 3 decades of play, we launched an inclusive campaign aiming to ignite a memorable cultural moment. Project Memory Card. In the anniversary campaign from Japan, we co-created entertainment with communities and celebrities by booting up shared memories of play. First, we started with our gaming community. On December 3rd, we invited players to share their memory of play, generating over 26,000 enthusiastic posts. Next, we partnered with YOASOBI, a chart-topping duo known for turning stories into songs. Inspired by these authentic memories, YOASOBI created an original anthem titled Players. Then we teamed up with top influencers who love gaming. We cast VTuber Usada Pecora, game streamer Kyo, and actor Nanase Nishino as voice talent, and created characters inspired by their personalities, each representing a PlayStation symbol.
Finally, we launched a 123-second 3D animated film featuring the anthem and these characters. This collaborative journey, driven by a chain of inspiration, was met with overwhelming positivity. The launch post of the film became the most liked in PlayStation Japan's history, and players also reached #1 on iTunes and Spotify. By uniting diverse audiences and fandoms around a shared love of play, we reimagined PlayStation not just as a gaming console, but as the best place to play, where creativity and community intersect, inspiring a new wave of shared memories. Esse projeto, ele materializa e ele converge um pouco de tudo que a gente falou aqui, principalmente com uma mensagem de que as marcas relevantes, elas não só contam histórias, mas contam também com as pessoas, principalmente dessa geração, para contar a história junto. Alguns takeaways aqui rápidos, antes da gente passar para a segunda etapa aqui do evento. O primeiro deles é que essa geração tem a inteligência artificial já como uma infraestrutura, moldando e formando esse novo ecossistema de mídia, e dentro desse novo ecossistema de mídia, a gente volta para um espaço onde as pessoas decidem quem pode pertencer e quem pode entrar nele com relevância, e não só os algoritmos. Esse insight é muito interessante porque as comunidades, elas têm esse poder, e as microcomunidades organizadas dentro desses ambientes, elas decidem quem entra, quem pertence, quem tem relevância ali dentro. O segundo é o conceito de ubiquidade, que a gente traz muito na GoEd nas nossas narrativas. A inteligência artificial, ela se torna tão invisível que ela começa a fazer parte dessa infraestrutura de vida social, e o mais interessante é que quando ela aparece muito como IA, como tecnologia, ela perde relevância, inclusive, especialmente quando a gente olha para Gen Z e para Gen Alpha. Então, entrar dentro do game e falar, olha, está aqui o nosso bot, a nossa IA que vai interagir com você, não funciona. Para eles, isso já é intrínseco, o metaversico é nato e nativo dessa geração. O terceiro é cultura, toda marca conhece a divisão demográfica, mas poucas estão conseguindo, de fato, interpretar os códigos para que os projetos sejam construídos com relevância cultural e não só como marketing contextual. Autoria, dividir a criação com a comunidade deixa de ser o diferencial e passa a ser mandatório nos projetos que querem conseguir essa relevância e querem conseguir esse pertencimento e participação. A atenção, ela se conquista todos os dias e a vantagem competitiva não está só em capturar de audiência, e sim continuar relevante para essa audiência. A gente sai de uma lógica de mídia, de distribuição, onde alcance, frequência deixam de ser as únicas métricas relevantes, continuam em muitos casos, para uma lógica que a participação passa a ser uma métrica tão importante quanto as outras duas. E aí, para a gente fechar tudo que eu falei no início, eu volto a uma coisa que eu falei no início, que é, toda essa narrativa foi criada com muito cuidado, ao longo de muitos meses, olhando para a responsabilidade para os parceiros que essas marcas têm para criar esses projetos. Conectar-se com menores de 18 anos exige parceiros especializados que tenham conhecimento dessa geração, inclusive conhecimento de legislação de cada país. Relações sustentáveis, valor construído para marcas, criadores, famílias e comunidades, ela precisa ser de longo prazo, é uma construção, e principalmente plataformas capazes de contextualizar, segmentar e proteger crianças e adolescentes dentro desse contexto. A lógica aqui é pertencer e nunca interromper, com cultura, contexto e muita confiança e responsabilidade. Todo esse conteúdo que eu dividi com vocês está disponível nesse QR Code. Tem uma landing page bem bonita, por sinal, criada pela Kids Corp. Basta fazer um cadastrinho lá para ter acesso ao conteúdo. Quem não conseguir acessar, a Kids Corp vai enviar esse conteúdo para vocês também, para o e-mail de todo mundo que confirmou e se cadastrou aqui. Eu agradeço o tempo de vocês até aqui, essa foi a minha parte da apresentação, foi muito legal construir essa narrativa com a Kids Corp. Fico à disposição para a gente bater um papo depois também e chamo a Roberta de volta para fazer uma outra amarração aqui do evento. Obrigado, valeu, gente.
Como eu disse, eu assumi a Kids Corp em janeiro, a Operação Brasil em janeiro desse ano. E uma das grandes dores que eu tenho percebido durante nosso dia a dia, né, visitando clientes, agências, é a ausência de dados e de informação sobre o segmento menor de 18. É uma dor, né? E eu fico muito contente, muito feliz de estar à frente de uma operação que tem como premissa, né, a ética, a responsabilidade e o compromisso em poder ser um parceiro seguro de confiança para as marcas que querem se comunicar com esse segmento. Então, antes de começar aqui a apresentação, vou colocar um vídeo que ele traz bastante, ele consegue materializar o que o Saad comentou sobre infraestrutura social. Hey, what's your favorite cartoon? YouTube. I watch YouTube. No, cartoon. Cartoon? Mm-hmm. You don't watch cartoons? What are cartoons? Damn, what? I'm not that old. Is it like when they have ads? You ain't never seen Tom and Jerry? Cartoon Network, Nickelodeon, Hey Arnold. You ain't never seen Disney Channel? Enfim, isso aqui traduz muito o que o Saad falou sobre fazer parte da infraestrutura social dessa nova geração. Então, os canais perdem relevância e ecossistemas ganham muita força, né? YouTube é um ecossistema muito relevante para essa geração. Assim como comunidades dentro de Roblox, aplicativos de games, Discord, etc. E aqui, nessa apresentação, óbvio, eu quis trazer para vocês algumas leves provocações para quem está aqui. Todo mundo que está aqui se colocou disponível para acessar, ter acesso a um conteúdo voltado para a geração que é menor de idade, que é um público muito relevante, mas ao mesmo tempo é sensível. Fica essa pergunta, porque também é algo que eu venho vivendo no dia a dia, quando eu estou em reunião, né? Muitas marcas, alguns clientes, eu não estou conversando com essa geração, eu não sei como falar com essa geração, porque eu tenho poucos dados sobre essa geração. E aqui fica uma pergunta de quem está construindo equity para essa próxima geração. Porque muito se fala sobre 18+, muito se faz para 18+, mas o que a gente está fazendo para menor de 18 anos? Né? Então, eu gosto muito de começar com essa provocação, porque a gente está falando aqui de uma população gigantesca no Brasil. Né? Uma em cada 10 brasileiros conectados à internet tem menos de 18 anos. A gente está falando aqui de um público de mais de 50 milhões de pessoas jovens, menores de 18, conectadas diariamente. Tá? E eu quero trazer aqui hoje para vocês 3 fatos que mudam o jogo. Né? O primeiro, até trazendo, né, algo que o Saad já comentou aqui, falando sobre o YouTube, é que o YouTube não é mais a internet. Ele vai muito além. Né? Ele transborda. E a gente costuma dizer que ele, hoje, para essa nova geração que está aqui, ele se transformou na nova TV. Mas TV, e quando eu falo TV, é porque TV também já é uma palavra antiga, né, da minha geração, da próxima geração. Então, eu ainda falo TV, mas essa nova geração não fala mais essa palavra. Enfim, mas para poder traduzir aqui para vocês, porque eles estão aqui, né? E por quê, né? A gente tem muitos dados aqui na Kids Corp, a gente tem o Under 18 Radar, que é a nossa plataforma de dados, de pesquisa, de toda a inteligência de mercado. Né? Então, com esses dados, a gente consegue saber que 76% do público menor de idade usa YouTube diariamente, não é novidade, o Saad também já trouxe esse dado aqui para vocês. 41% não assiste TV aberta, nem paga, não assiste mais. E 73% declararam ter visto anúncios publicitários no YouTube, versus 25% na TV. Então, ou seja, YouTube ganhando muita relevância, sendo hoje o principal meio para esse target. E quando a gente olha para as plataformas de VOD também, YouTube na liderança, 75% de penetração. E aqui, quando você olha os dados para cada faixa etária, eles têm interesses diferentes. Tá? De forma geral, Kids prioriza conteúdos educativos, desafios, interações, tem um foco maior em vídeo. Os teens já começam a não ter paciência para vídeo mais longo. Eu não sei quem tem filho aqui, mas enfim, eles assistem tudo, conteúdos rápidos, de forma acelerada, e eles têm um foco maior em histórias, e eles já começam a gostar de interações, likes, comentários.
E os teens já priorizam tutoriais, unboxing, youtubers, né? Começa a aumentar aí a presença de youtubers nessa faixa etária. E o segundo fato que eu trago é sobre o gaming, que o Saad também trouxe. Então, só para mostrar para vocês que tudo que ele trouxe de informação, de tendências também, de outras fontes de pesquisa, de outros dados e tendências globais, a gente também encontra aqui no Brasil. Não é muito diferente. Os dados que a Kids Corp traz estão muito em linha, né, com o que o Saad trouxe de referência. Então, game é parte da vida cotidiana, né, e não é mais hobby, ele é rotina. A criança ela já começa a ter acesso a videogame com 9 anos de idade, isso ganha muito força quando ela passa a ter 13, 14, 15 anos. Tá? 60% dos teens jogam videogame pelo menos uma vez ao dia, e 61% compraram algum item relacionado a videogames, roupas ou brinquedos. Ou seja, o game faz parte, né? A gente está falando sobre comunidades, acessar a comunidade de gamers, e dentro da comunidade de games tem microcomunidades de games também. E quando a gente pergunta onde que eles mais gostam de jogar videogame, né? A gente vê aqui celular, smartphone liderando essa frente, e muito por quê? Porque eles priorizam a portabilidade, a versatilidade, a facilidade de uso. É mais fácil, tá na minha mão, já tem alguns momentos aqui free, eu vou pegar e vou jogar um joguinho. E um terceiro fato que eu gostaria de trazer também para vocês é que a gente está falando de um público, né, que já é uma economia real. Eles são economicamente ativos. E por quê? Né? Eles influenciam muito as compras da família, da casa. 59% recebe dinheiro conforme a necessidade, o que eles precisam, os pais pontualmente compram. 40% desse adolescente, ele já tem mesada fixa, ou seja, ele já faz escolhas, ele já tem autonomia para saber o que ele quer comprar. E 79% influencia bastante na hora de comprar itens para casa, para a família. Então, você vê que o jovem, cada vez mais, ele se torna mais relevante nas escolhas do dia a dia dentro das famílias. Então, é uma população que não pode ser deixada de lado, digamos assim. A gente tem que olhar para eles, a gente tem que entender o que eles fazem, o que eles gostam, para a gente saber se conectar com eles. E aqui também trazendo mais um dado, mostrando duas faixas etárias diferentes. Quando a gente olha para crianças de 6 a 12, né, eles priorizam alimentos, bebidas, brinquedos na hora de consumir, de pedir. À medida que eles crescem, a partir dos 13 anos, você vê que a questão de roupa começa a ter mais importância. Mas muito por quê? Porque a roupa, ela traz a questão da identidade. A identidade está em formação, eu preciso pertencer ao meu grupo de amigos, à comunidade que eu faço parte. Então a roupa diz muito sobre quem a gente é, né? Ela já é uma força de identidade muito grande. E comer fora, que é a questão de experiência. Eles começam a priorizar mais a questão da experiência, estar com os amigos, socializar. E aqui, nesse slide, né, eu trago um dado que mostra que à medida que essa criança vai crescendo, obviamente a influência dos pais vai diminuindo, elas vão tendo mais autonomia e vão sabendo mais o que elas querem. E aqui, na faixa dos 4 a 8 anos de idade, ela começa a dizer que ela gosta de um produto. À medida que ela vai crescendo, ela já quer ter o produto. Depois ela passa a se conectar mais com a marca, ela quer saber mais sobre a marca. E aí, quando se torna um jovem adulto, ela já se conecta com a marca, ou ela quer estar conectada à marca. E sabendo mais sobre a marca, ela quer saber se a marca tem propósito, se aquela marca está conversando comigo, se eu gosto, enfim, o que ela quer dizer. E eles começam a se interessar mais pela marca do que só pelo produto à medida que eles vão ficando mais velhos. Tá? E aqui o insight que fica é que as marcas que mais demoram a estabelecer relacionamento com os menores de idade têm menos oportunidades de conquistá-los. É mais difícil, né? E aí é isso, é sobre como conquistar a relevância cultural dentro das comunidades que esses jovens estão inseridos para começar a conversar com ele da forma correta. E aqui, só para fechar esse tema, eu trago esse último takeaway, YouTube como TV, no caso, TV entre aspas, né? Porque, como eu disse, eu já estou velha aqui, eu já não falo mais a linguagem deles, mas para a gente entender que é onde eles estão, é o que eles estão assistindo e interagindo. Rotina de games, né? Rotina gamer de todos eles dentro dessas comunidades. E a questão do poder de compra, que é sim uma população economicamente ativa. Tá? E essa é a tríade que redefine o consumo jovem. O que eles estão fazendo, como é que eles se relacionam, o que eles estão consumindo e qual é a relação deles também com o consumo e com o dinheiro.
E aqui eu trago, rapidamente, qual que é o paradoxo, né, aqui no Brasil. Falar com essa audiência virou um tabu nos últimos anos. Eu acompanhei toda essa trajetória, porque eu trabalhei na Turner, que eu comercializei Cartoon Network por 15 anos na minha carreira. Depois eu fui diretora na Disney. E eu sei que ao longo desse período, o mercado passou a ser atacado por instituições, ONGs. Nunca existiu uma lei que proibisse publicidade, mas passou a ter... Mas falar com o menor de idade passou a ser um tema muito sensível e muitas marcas, muitas agências ficaram com medo de falar com o menor de idade. Isso foi o que aconteceu, isso é um fato. Então, é uma economia ativa, é um público que existe, ele é conectado, mas pouco se fala, pouco se sabe, pouco se fala com eles e pouco se sabe sobre eles. E a pergunta que fica é, a gente está olhando e a gente está comunicando corretamente para essa audiência, né? Porque nós todos aqui, a gente também tem um papel social muito importante. Sabe que 95% das pessoas que acessam o YouTube acessam sem pagar, né? Free. E quem subsidia, quem paga essa conta, quem subsidia são os anúncios. Então, se as marcas deixam também de anunciar para esse segmento, isso passa a enxugar a verba e a quantidade de conteúdos de qualidade voltados para esse segmento. Então também, né, esse jovem, essa criança ficaria sem opção, digamos assim. E hoje, no mundo digital, eles têm acesso a tudo, absolutamente tudo. Muitos conteúdos, inclusive, indevidos para eles, né? Então, é muito importante a gente olhar para esse segmento, para cada faixa etária e aprender a falar corretamente com essa audiência. E aqui outras reflexões que eu costumo sempre falar é perguntar quem está construindo essa relação de confiança com essa geração. Vocês estão conversando com eles? Estão sabendo conversar com eles? Vocês conhecem o comportamento, as aspirações, os medos, o que eles fazem, o que eles não fazem? Tudo são dados de pesquisa muito importantes que a gente precisa ter. O que ela gosta, o que ela faz, onde ela está, o que essa geração está fazendo. Né? E aqui eu trago uma frase que eu acho muito importante, que eu sempre falo bastante. E eu levantava essa bandeira já desde que eu fui Disney e fui Cartoon, que a publicidade não é proibida para o segmento menor de 18 anos. Não é proibido. Né? E essa nova lei que chegou aqui, o ECA Digital, ela chegou muito com o objetivo de tornar o ambiente digital seguro para essa geração. Porque a verdade é que é um ambiente muito inseguro. Nós todos sabemos. Quem tem filho aqui? Pode levantar a mão? Isso. Me diz... É fácil controlar o que o seu filho está fazendo no celular? Vocês sabem o que eles estão fazendo? O que eles estão consumindo? Não. A gente está aqui agora, a gente está trabalhando, a gente sai de casa, a gente vai trabalhar, a gente não fica colado ao lado deles o tempo todo, né? 24 horas. Então, é um tema, e quando eu falo que ele é social, é um tema que, sim, pais, nós como pais também temos que, né, ensinar, explicar, falar. Nós como sociedade temos que estar à frente, puxando esse debate, puxando esse tema, né? Porque eu não sei se vocês lembram do primeiro depoimento, né? Eu coloquei o depoimento da Laura justamente para vocês verem como é que esses jovens estão se formando, né? Eles estão construindo valores, né? Eles estão numa fase sensível. Então, sim, a publicidade ela é possível, mas ela tem que estar num ambiente seguro, dentro de conteúdos seguros, né? E é por isso que o ECA chegou. Ele chegou para tornar o ambiente digital seguro para todos nós. O que ele proíbe, basicamente? Né? O ECA é uma lei que está chegando para proibir o rastreamento comportamental e criação de perfis individuais de menores. O que é isso? Ele proíbe coleta de dados. Plataforma que coleta dado de menor de idade para fins publicitários, sim, está passível de tomar multa. Isso é proibido. Coleta excessiva de dados pessoais de audiências de menor de 18 anos é proibido também. Monetização de conteúdos que sexualizam crianças também é proibido. E autodeclaração de idade como único mecanismo de controle também é proibido. Então, as plataformas vão precisar se ajustar a essa nova lei que surgiu. E o que o ECA Digital permite? E endossa? Segmentação contextual por ambiente de conteúdo. Isso aqui para fins publicitários. Então, assim, direcionar a publicidade não por coleta de dados, não porque você conhece aquele indivíduo, mas que para conteúdos que você sabe que aquele público assiste. Então, muda a lógica.
Arquitetura de plataforma Privacy by Design. O que é isso? Plataformas que já nascem se preocupando e preservando a privacidade do menor de idade. Que coletar dado é não preservar a privacidade do menor de idade. Aqui você está preservando. Você não coleta dados dele. Então, plataformas que já nasceram assim são permitidas. Inventário curado e auditado, classificado por faixa etária. É todo um cuidado de curadoria, de conteúdo. Né? Isso aqui é muito importante. Não pode um anúncio voltado para um jovem de 15 anos estar dentro de um conteúdo inadequado, que não é para aquela idade. Né? Então, esse também é um ponto importante. Publicidade identificável em ambientes seguros e verificados também. Né? Essa questão da segurança é o que a nova lei traz aí, dizendo que é permitido. Então, assim, eu gostaria só de concluir essa parte aqui de reflexões para dizer que sim, existem parceiros que podem ajudar vocês nessa construção, e eu tenho muito orgulho de fazer parte da KidsCorp, que é uma empresa 100% ética, responsável e que sabe conversar com essa geração, porque tem dados sobre essa geração, se preocupa com essa geração, cada faixa etária tem inteligência por trás. E eu gostaria de convidar aqui o CEO, fundador da KidsCorp, Demian, a gente chama ele de Demi, Obrigada por ter vindo. Gracias. La primera respuesta podría ser desde la mirada de uno como espectador. Bueno, qué bueno, no habría interrupción, quizá no me querrían ofrecer productos y servicios, pero detrás de ese pensamiento viene que el 95% del contenido al que accedemos todos los días lo soporta la publicidad. Entonces, un mundo sin publicidad sería un mundo donde el 95% de las personas no podrían accesar al contenido. Imaginen hoy una crianza de 7 años que no pueda desarrollar sus gustos, sus pasiones, sus oficios de la vida por no poder pagar. En América Latina, más que en Estados Unidos o en Suiza, dejaríamos una gran mayoría, al 95, casi 10 de cada 10 niños no tendrían acceso. Pero para que eso exista, para que la publicidad pueda existir, tiene que cumplir 2 grandes condiciones. Una, la primera enfocada en el espectador y en la audiencia, que es que debe ser segura, debe proteger, en nuestro caso, a los menores, debe resguardar su privacidad y debe garantizar que nunca estén expuestos a contenidos que no son aptos y menos relevantes para ellos. Y la segunda es que sea efectiva. Es hacia las marcas, hacia los anunciantes. Efectivo se define por 2 palabras. Eficiente, primero en principal, eficiente. ¿Por qué? Porque la publicidad debe utilizar la menor cantidad de recursos posibles para llegar a su objetivo, ¿sí? Y debe ser eficiente, y debe ser efectiva porque lo debe hacer de la manera más rápida posible, ¿sí? Dicho esto, nuestra compañía se dedica a crear infraestructura para vehiculizar esa creatividad, esas experiencias de marca que mostró Saadi, por ejemplo. Nuestra compañía se dedica a vehiculizar eso. Invertimos, gracias. Invertimos muchísimos recursos, dinero, tiempo de personas y más, tokens en AI también, para desarrollar una infraestructura que hoy permite a la industria atravesar un journey que lo denominamos el KidsCorp Loop. Nada de lo que les digo aquí no lo conocen, es lo que hacen todos los días. Entender, planear, crear, entregar, optimizar y medir. A eso nos dedicamos todos los días. Nuestra tecnología, nuestros datos permiten hacer esto de una manera efectiva, con completa comprensión en términos de datos en cada una de las etapas, pero con un foco en la efectividad, con un foco en llegar con los recursos óptimos en cada real, en cada dólar invertido, a la hora de
querer conquistar a una audiencia. Como recién mencionaba Saadi, algunos datos, y Robert también, de nuestra plataforma de datos propietaria, es nuestro U18 Radar. Toda nuestra tecnología hoy es 100% agéntica, es decir, es conversacional. Para nosotros, ser empáticos, being business empathetic, in English, es uno de nuestros principios como compañía. Y eso es no solo pensar en el outcome que nuestro producto ofrece, sino en cómo nuestros clientes, cómo los marketers, las agencias operan todos los días para simplificarles también su día a día, ¿sí? Entonces, nuestro U18 Radar, una solución agéntica, permite comprender intereses, hábitos, consumo sobre las generaciones de los menores y de sus familias, y a partir de eso crear estrategias, para luego esas estrategias poder planearlas en nuestro DSP, en nuestra plataforma publicitaria, que también es parte de un ecosistema agéntico que permite un brief, volcarlo directamente, que se puede generar ese brief no solo con el entendimiento que tengo yo como marketer, sino también con nuestros datos propietarios, y construir un media plan ideal que permite inclusive planificar frecuencias cross-plataformas en YouTube, en aplicativos, en juegos, en Roblox, con total predicción de qué va a pasar con nuestro investimento y con la estrategia que nos está proponiendo. Para luego crear en nuestro estudio múltiples anuncios creativos que puedan llevar al menos una parte de esas creatividades, como mostraba Saadi, los ejemplos de Samsung o de esta marca de noodles, poder explayar parte de la creatividad de una gran campaña también dentro de sus anuncios, porque la precisión es importante, pero la creatividad también. Peleamos por atención, no es simplemente segmentación, importa el mensaje que vehiculizamos también. Y para cuando uno ya tiene un plan y tiene una creatividad, poder entregarla con la mayor efectividad posible. Y esto es parte de nuestra gran disrupción. Kids Corpi es una de las pocas compañías que construyen advertising technology en América Latina. La mayoría de las compañías representan soluciones o utilizan soluciones existentes. Nosotros construimos infraestructura tecnológica y en nuestro caso para una audiencia en la cual garantimos la no recopilación de datos en todo el proceso. Y eso requiere repensar cómo se entrega un anuncio. Nuestros modelos estadísticos predictivos utilizan millones de datos para poder predecir que en ese video, en ese canal de YouTube, a esta hora, en este día, en ese dispositivo, tengo un 72% de probabilidad de encontrar a un niño que es varón, que tiene 7 años y que tiene ciertos intereses. Y que ese placement específico machea con mi plan y mis objetivos de campaña, ¿no? Todo eso lo hacemos en tiempo real y sin recopilación de datos personales. Usamos data comportamental que traqueamos directamente y que la anonimizamos y que luego lo utilizamos en una metodología lookalike. No es que perseguimos a los usuarios. Utilizamos muchísima data contextual, construimos modelos semánticos que nos permiten ampliar el reconocimiento de un mismo contenido hacia contenidos relacionados y que podrían ser de interés para el usuario. Y finalmente utilizamos millones de datos históricos de campañas corrido en múltiples países, en múltiples industrias y en múltiples marcas y productos. Toda esa data es lo que alimenta nuestros modelos, que tienen actualizaciones cada 4 horas a la hora que entregan y no solo garantizan ir optimizando automáticamente, sino también garantizan que la eficiencia se pone también en precio y buscamos constantemente mejorar y videar, pujar en valores que ayuden a que la campaña sea todo el tiempo más efectiva, ¿sí? Eso es un poco de nuestro secret sauce, de lo que hacemos detrás de escena, vamos a decir, para finalmente presentar confianza al mercado. Los datos que solo hablan de VCRs, CTRs, es lo que nosotros hoy llamamos vanity metrics,
sí, me da un indicador, pero ¿qué quiere decir eso en términos de negocio y en términos de campaña? ¿Qué quiere decir en términos de outcomes? Por sobre todos nuestros módulos de reporting, construimos también una capa de entendimiento de audiencia y nos permite entender frecuencia cross-plataforma entregada. De nuevo, son modelos predictivos, ya que uno no puede perseguir al mismo usuario menor de YouTube y a un aplicativo, por ejemplo. Construimos también modelos que nos permiten entender en qué segmentos etarios estamos entregando e inclusive que pueden hacer un análisis de matching score de cada placement entregado durante la campaña. Y finalmente, por sobre eso, hemos construido soluciones de medición, de measurement, que también se amplían a industrias y a categorías. Gracias a nuestros paneles recopilamos datos que nos permiten comprender la industria, por ejemplo, de entretenimiento, de streaming, de brinquedos, y tener una mirada también a industry level, lo cual cuando uno comienza a agregar más capas de datos nos permite construir modelos de ROI o de ROAS más complejos para nuestros clientes. Eso es lo que hacemos en Kids Corpi. Para quien no lo sabía, me parecía importante poder contarlo también, así que gracias por el espacio. Y la realidad es que la pregunta ya no es más si tengo que hablar con esta audiencia, con este consumidor. La pregunta es cómo hacerlo. E aqui estamos nosotros para poder ajudá-los a responderla. Aí, Jo. Vai ser um momento mais, assim, descontraído da apresentação e de interação também com vocês, né? Para abrir esse momento, eu trouxe aqui uma pergunta para fazer já para a Gisele, mas eu gostaria também de convidar a todos, se tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, vai ter um outro microfone. Cadê quem está com o microfone aqui? Outro microfone está aqui. Para poder dar para vocês e vocês poderem fazer as perguntas para a Gisele. Então, vou começar aqui uma primeira pergunta, tá? Gi, na prática, o que o ECA digital proíbe de forma explícita e o que ele reconhece como legítimo? E onde exatamente está essa linha entre o permitido e o vedado? Se você puder trazer um pouquinho o que você sabe, o seu conhecimento sobre a lei. Obrigada. Obrigada, Rô, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que antes de começar a falar o que é proibido, o que é permitido, que até você já pincelou de maneira muito clara, né? Acho que vale a pena contextualizar um pouquinho, né, sobre o ECA digital. Fazer uma digressão aqui, porque o ECA digital, ele veio de uma evolução do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ali na década de 90, ele foi um marco regulatório super comemorado na época, teve reconhecimento da Unicef também. Por quê? Porque trazia ali uma proteção, garantias, direitos, políticas para proteger esse público, né? E aí, passados longos anos, o que foi verificado é que ele não bastava mais. A gente precisava ali de uma legislação que olhasse também para a proteção online dessas crianças, né? Por que isso? Porque até conectando com a fala do Saad, né, da Rô, a gente hoje vive no phygital, né? A gente tem experiências phygital, ou seja, existe uma simbiose, uma interdependência da nossa vida no mundo online e offline que hoje é inseparável. E as crianças também vivenciam isso, né? Então, precisava ali de um regramento específico para proteger as crianças no ambiente online. E uma coisa que, assim, até quebrando um pouco desses estigmas, né, que a regulação pode trazer, uma nova regulação pode trazer, o Brasil, ele escolheu aqui um caminho de moderação, de ponderação, né? Quando a gente olha, por exemplo, para outros países como a Austrália, que acabou decidindo pelo banimento de pessoas, né, menor de 16 anos das redes sociais, a gente fica assustado, falou, poxa, o que será que vai acontecer com o Brasil, né? E aqui no Brasil, então, a gente vê que foi escolhido um outro caminho, né? Então, aqui no Brasil, o que existe dentro do racional do ecossistema regulatório, né? Olhar para a criança, né? Olhar ali, respeitar a autonomia progressiva da criança e adolescente, ou seja, entender que no decorrer do tempo a criança e adolescente vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela pode ser submetida a outros tipos de conteúdo ali online. Então, primeiro, respeitar essa autonomia progressiva da criança e do adolescente. E outra, né, respeitar e entender que o ambiente online também é um lugar de aprendizado, também é um lugar de desenvolvimento, né? Isso foi falado e
reforçado muito aqui, né, nas outras falas, né? Se você olha, por exemplo, para as redes sociais, para os games, deixou de ser apenas um espaço de entretenimento, né? Esse público, ele também aprende, né, dentro do ambiente online, ele também socializa, então é importante dar esse acesso para as crianças também no ambiente online. Aqui a gente não está falando de banimento, a gente está falando de expor a criança e o adolescente a esses ambientes com cuidado, com segurança, né, sempre ponderando ali o melhor interesse da criança, né, e sempre ponderando ali a proteção integral. Então, dito isso, o que é proibido e o que é permitido, né? O que é proibido? Continua proibido ali todas as publicidades que sejam abusivas, né? Então, isso a gente vê no texto da lei ali um reconhecimento, um reforço do que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, que é proibida ali as publicidades que abusem da vulnerabilidade da criança e do adolescente. Isso permanece, né? Publicidades e acesso de conteúdos de produtos que sejam inadequados, né, para a criança, também isso é reforçado no ECA-Digital. Então, a gente está falando ali de produtos, serviços, por exemplo, bebida alcoólica, bets, pornografia, né, aplicativos de relacionamento, isso também está terminantemente proibido. E aí o ECA-Digital, ele traz ali uma camada ali de inovação, conectando essa questão do ambiente online, que é a proibição do perfilamento, tá, dessas crianças e dos adolescentes para direcionar a publicidade para esse público, tá? Então, essa é uma camada de novidade que o ECA-Digital traz, e ele também traz ali a vedação da análise emocional desse público, tá? E o uso de tecnologias imersivas para entregar publicidade. Então, isso está terminantemente proibido. Agora, o que está permitido? E, de novo, reforçando aqui, em nenhum momento, em nenhuma legislação do Brasil, existe a proibição de publicidade para criança e adolescente. Isso não existe. Então, a gente precisa trazer cada vez mais essa visibilidade que a publicidade para esse público, ela é permitida. Não tem em nenhum lugar, não tem no Estatuto da Criança e do Adolescente essa proibição, não tem no Código de Defesa do Consumidor, não tem em nenhum lugar, tá? Então, ela é possível, obviamente que ela é possível desde alguns limites, né? Protegendo, né, aquele momento de desenvolvimento desse público, porque a gente sabe que esse público tá num desenvolvimento ali de cognitivo diferenciado de um adulto, né? Então, a gente precisa olhar com cuidado. E como fazer uma publicidade para esse tipo de público? Privilegiar a publicidade que seja contextual. Então, hoje o ECA-Digital ele tem uma viradinha de chave. Se antes, né, uma boa performance de mídia online era focada em uma publicidade comportamental, hoje com o ECA-Digital a gente tem uma virada de chave que é a publicidade contextual, que é um pouco disso que a Roberta trouxe. Bem, obrigada. Alguém alguma dúvida? Quem quer fazer perguntas? O Aires tá ali, tá? No ecrã. Bom dia. Queria fazer duas perguntas, se fosse possível. A primeira é o que a lei exemplifica ou determina para as plataformas que não seguirem o novo regimento do ECA-Digital. E minha segunda pergunta, que foge um pouco ao plano central da discussão, mas que eu acho que deve ser uma próxima solução, que é a explosão exacerbada, do meu ponto de vista, dos influencers meetings. Muitos procuradores da criança e adolescente já estão caracterizados como um exercício de trabalho infantil, né? Que as famílias estão depositando e colocando as crianças para ficarem gravando e postando vídeos o dia inteiro. Dentro aí da sua vivência, como é que você está vendo isso? Obrigada pela pergunta, ótimas perguntas. Então, primeiro, o que pode acontecer das plataformas, big techs, empresas que não se adequarem, né? O ECA-Digital, ele traz penalidades muito claras. Então, primeiro, uma penalidade de advertência, penalidade de multa, que pode chegar ali 10% do faturamento, ali no limite de 50 milhões de reais por infração, e também a penalidade de suspensão das atividades. Então, realmente são penas muito duras. Na minha visão aqui, fazendo até um paralelo com a LGPD, porque ela conversa muito com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje a gente tem o que era a antiga Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ganhou ali
uma amplitude maior de atuação, porque agora ela está também olhando para a proteção da criança e do adolescente num ambiente online, ela virou uma agência, então a gente tem muita sinergia nesses dois mecanismos legais, né? E o que a gente observa e uma tendência que a gente verifica é que muitas vezes a penalidade pecuniária, que é a multa ali, ela acaba sendo menos grave do que a questão da advertência, porque ela acaba sendo publicizada, e isso tem um impacto reputacional gritante na empresa, e também a questão da advertência da publicização, né? Então isso acaba sendo muito mais grave, eventualmente até uma suspensão das atividades, do que a multa pecuniária. Então algo para a gente manter isso no radar, né? Esse tipo de penalidade que a NPD pode aplicar para essas plataformas que não se adequarem à lei, né? Então, essa é a primeira resposta. Com relação à questão dos influenciadores, isso está no meu dia a dia aqui de trabalho, e realmente existe muito questionamento e tem um olhar, a gente tem visto até a mídia, uma pressão da sociedade com relação a esse tipo de atuação, né? Isso sempre existiu, na minha visão, isso vai continuar existindo. O que a gente vê é um movimento muito grande para proteção dessa criança, tá? Então, hoje, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, existe uma previsão no artigo 149 que precisava de autorização do juiz, que é o alvará judicial, para a atuação de crianças em espetáculos, programas audiovisuais, conteúdos audiovisuais. E aí, eu aqui como advogada, eu era muito consultada pelos nossos clientes, tá bom, Gisele, mas... E, por exemplo, influenciador, né? Como uma medida de proteção, né, para a criança e até uma questão reputacional para o meu cliente, que era a marca, eu falava, olha, eu faria um olhar comparado ali e eu pediria ainda assim a autorização do juiz. Mas era algo que não estava na lei, né? Não era algo que estava expresso na lei, então tinha muita dúvida. E agora o ECA Digital, ele veio falando, sim, para influenciadores, quando tem ali uma monetização, quando tem um pagamento, quando tem um benefício de uma marca, ele vai precisar, sim, de uma autorização judicial. Nesse contexto da autorização judicial, o que acontece? É um processo, como se fosse um processo judicial, que você apresenta ali na justiça, e antes do juiz dar ali a decisão, você precisa descrever qual é o tipo de atividade, se essa criança vai para a escola ou não, qual é o impacto dessa atividade artística, de exposição na mídia, dentro da rotina da criança, e o Ministério Público ele vai olhar para isso. Ele vai avaliar o quanto que aquela rotina vai impactar em todas as outras rotinas da criança, tá? Então, é uma forma de tentar ali cuidar dessa criança, tá? Tem uma dúvida. A minha pergunta é um pouco em sequência da dele, porque eu queria entender um pouco como é a fiscalização. Qual que é a proposta que feita para fiscalizar isso e qual que é o envolvimento das plataformas, como elas responderam, ou como elas estão pensando em responder e o prazo que elas querem fazer isso. Eu acho que tem, com a AI para mais, muita possibilidade de fazer, né, de levantar essas informações, mas eu vejo muito pouco interesse das plataformas que fazem isso. De me entender como que ideia esse investimento, sabe? Com relação aos influenciadores, você diz, Miriam? Com relação à publicidade para criança, né? O controle disso, como que vai ser essa fiscalização com as multas e para claridade? Acho que as plataformas se desenvolveram. Ótima pergunta. Então vamos lá. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD, ela sempre divulga um pouco do seu plano estratégico, quais são os temas quentes para um determinado biênio, né, que é ali a sequência de 2 anos, e qual vai ser as próximas ações dentro daquele período. Então, eu já vou chegar lá, já vou falar exatamente, responder essa pergunta, mas só para a gente entender como que a autoridade, como que a agência está pensando e como que ela vai agir a partir do ECA Digital, né? Um dos temas prioritários que foram colocados para esse próximo biênio foi justamente olhar, são 4 eixos, e um dos 4 eixos é justamente a proteção da criança e adolescente no ambiente online, ou seja, é um tema quentíssimo, de extrema prioridade para a NPD, tá? Segundo ponto, foi aberta ali a agenda regulatória, né, da agência para esses próximos anos, né?
E na agenda regulatória saiu exatamente projetos que são intimamente ligados à questão do ECA digital, a implementação e a fiscalização. Então, primeiro a questão de trazer, convidar a sociedade, o público, né, os advogados e, enfim, toda a comunidade para poder opinar e construir uma regulamentação específica para aferição de idade, que está totalmente ligada com a ECA digital. Tem uma questão de trazer um regulamento mais claro sobre as obrigações e o escopo desses fornecedores de produtos e serviços de tecnologia da informação, que isso precisa ficar cada vez mais claro, né, para entender até quais são as responsabilidades desse público, né, dessas empresas. E a terceira ação, que está intimamente ligada com a ECA digital, é a intensificação de fiscalização e penalização relativa ao cumprimento do ECA digital, iniciando ali para o início de 2027. Então, é algo que é um tema quente, que está no radar. O que acontece é que, assim que existe uma nova lei, a própria agência, né, o fiscalizador, o regulador, ele dá um tempo para que as empresas possam começar a se movimentar e começar a cumprir, né? Não é algo que você vira a chavinha, né? São grandes empresas, então precisa ali de um tempo para esse momento para preparação, né? Então, provavelmente, no início do ano que vem, as coisas vão começar a esquentar, mas o que eu digo é que as Big Techs, elas já estão se movimentando para se adequar. Vou te dar 2 exemplos. Um exemplo é que, vocês devem ter acompanhado na mídia, Instagram está derrubando vários perfis de influenciadores mirins que não têm alvará judicial. Já está fazendo isso já está acontecendo, tá? Segundo termômetro aí, né, a gente tem visto que, por exemplo, a questão do impulsionamento, né? Impulsionamento, a gente sabe que dependendo como ele acontece, especialmente ali, eu tô olhando para Instagram, tá? Que até fiz um teste recentemente. Turbine seu post, e aí você consegue ali impulsionar o seu post. Você consegue editar o seu público que você quer atingir. Antigamente, você conseguia colocar a faixa etária que você queria. Hoje, se você coloca 12 anos, depois que você vai para a próxima pergunta, ele volta para 18. Então, sabendo, as próprias Big Techs sabendo que o impulsionamento envolve, né, o perfilamento de dados, né, de crianças e adolescentes, ela já faz uma trava tecnológica que você não consegue impulsionar. Então, o que a gente vê hoje é que as Big Techs, elas já estão se movimentando para esse tipo de atendimento, de aderência legal, tá? Mais uma pessoa minha área. Vem lá. Bom dia. Pensando um pouco na publicidade, né, da criança e o uso de inteligência artificial. Então, hoje, para eu fazer uma propaganda com uma criança, eu preciso do alvará judicial, a usar a imagem dela. Como fica isso? Já existe alguma questão legal com o uso de imagens geradas por inteligência artificial de criança? E pensando também impactando crianças com essas imagens de criança falando com criança, sabe? Na publicidade. Já existe algo que legalmente cai sobre isso, é uma reação. E uma segunda dizer, a gente sempre que também tira, né, das manipulações do quanto pode, do quanto não pode. Quando a gente fala de publicidade como influência 2, e eu sempre fico em dúvida se a gente pode ter, por exemplo, utilização de cupom de desconto no conteúdo que é para criança. Isso pode? Isso é legal? Como que funciona? São 2 perguntas bem diferentes, então vou fatiar aqui, depois você me ajuda a lembrar se eu esquecer de responder alguma parte, tá? Com relação ao uso de inteligência artificial, né, a gente está acompanhando de perto o PL 2338, que é o Marco Regulatório da Inteligência Artificial, mas o que a gente diz é que grande parte da regulação relacionada ao uso da inteligência artificial, ele já existe em várias outras leis, né, que já existem por aí. Então, por exemplo, quando você fala da questão da proteção da imagem da criança, né, que pode ser, por exemplo, ajustada, editada a partir de inteligência artificial,
a gente tem o Código Civil, que é uma lei antiga, já bem estruturada. Antiga não, tem alguns anos, mas ela já está bem estruturada, bem conhecida, que ela protege os direitos de personalidade das pessoas, tá? Então, se houver algum uso indevido, não autorizado, de edição, de transformação de uma imagem de uma criança, a gente já tem o Código Civil. A gente não precisa esperar esse novo PL virar lei, porque a gente já tem a proteção disso, tá? Com relação a essa interação, né, do conteúdo para uma criança, né, a gente já tem também algumas regulações. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem no artigo 37 os anúncios entendidos como abusivos. É bem ampla a redação, né, mas se eventualmente tiver algum tipo de approach que cause medo, cause confusão para aquele público, essa publicidade ela pode ser questionada com base no Código de Defesa do Consumidor também. E para além disso, a gente tem o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que ele traz normas éticas, ele está fora da justiça, está dentro ali da autorregulamentação, mas assim, antes de chegar na justiça, a gente fala que é um controle muito efetivo, porque todas as empresas acabam respeitando esse código de ética do CONAR, e é algo que pode ser discutido lá também, né? Uma coisa que a gente fala que é uma boa prática, sou sócia de um escritório que é voltado para isso, a gente é parceiro da Associação Brasileira de Anunciantes, então a gente produz muito conteúdo para eles. E um dos conteúdos que a gente recentemente produziu foi uma cartilha do uso de inteligência artificial no marketing. Então a gente traz ali algumas boas práticas, como por exemplo, trazer a transparência de que aquele conteúdo é um conteúdo sintético. As pessoas, né, assim, é claro que não para tudo, assim, a ideia é você trazer a transparência contextual. Quando aquele uso da inteligência artificial, ela pode trazer uma confusão ou trazer uma interpretação errada, você precisa fazer o disclosure de que aquilo foi feito com IA. Se não trouxer confusão, não tem problema, porque é como a gente fala, né, muito já se usou Photoshop, você não está falando aqui tem Photoshop, né? Uhum. Então é também ter um approach que seja realista, é balancear aqui, porque se você coloca label em tudo, você acaba trazendo mais confusão do que esclarecimento. Então é ponderar essa transparência, tá? Acho que tem uma segunda pergunta. Tá. Esse call to action para a criança, ele tem que ser tomado muito cuidado, porque geralmente quando você chama, existe até no Código de Ética do CONAR, né, existe algumas regrinhas do que não fazer. Então, um deles é você vocalizar um apelo de venda, tipo, você precisa comprar ou compre isso aqui. Então, quando existe esse apelo de venda mais direcionado, a recomendação é que esse tipo de comunicação seja voltado para os pais, para os responsáveis legais, tá? Para trazer ali, e aí assim eu digo, né, que esse tipo de cuidado acaba sendo um cuidado importante não só para aderência legal e regulatória, mas para construir reputação para a marca, tá? Porque hoje em dia, esse assunto de respeito e proteção à criança e adolescente, ela vai muito além de um respeito à lei, né? Isso está na sociedade, isso é um negócio que tem tração e a sociedade, ela exige como um todo, né, essa proteção desse público vulnerável. Acho que... Bom, tem mais uma pergunta? 2? 3? Então, vou deixar só essas 3 e a gente encerra, que eu estou preocupada com o horário, já são meio-dia, enfim, para a gente não se estender muito, tá? Então... Tem mais 3 perguntas e encerramos. Mas depois a Gisele vai estar à disposição. Tem e-mail, tudo. Por aqui. Bom dia. A minha dúvida... desculpa. A minha dúvida é em relação a ações orgânicas com influenciadores que são... que mostram os filhos de menor de idade nas redes sociais. Mas no caso desses perfis já terem o alvará para mostrar que se eu, enquanto marca, fizer um evento ou alguma ação, eu convide um influenciador, mas eu não necessariamente, eu não faço nenhum convite para ele mostrar a criança ou não. Então eu tenho um evento e convido ele. No caso de ele eventualmente mostrar a criança, eu, tipo marcas, ele precisa ir atrás de uma autorização judicial para o evento como um todo ou para cada um dos convidados? Vamos lá, vamos tentar dividir aqui a pergunta. Se aquele conteúdo gerado é um conteúdo gerado de forma totalmente autônoma e espontânea,
Entendo que não, tá? O que a lei traz? A lei traz o seguinte, e aí por isso que precisa contextualizar e precisa olhar de caso a caso. A lei fala que precisa do alvará, precisa da autorização do juiz, toda vez que tiver uma monetização em funcionamento do conteúdo. O conceito de monetização é extremamente amplo. Não é só pagamento, pode ser patrocínio, pode ser benefício, não necessariamente financeiro, pode ser material. Então, assim, vantagens. Então, tudo isso é monetização. Se você tiver qualquer tipo de vantagem ou benefício, relação com aquele influenciador, o meu conselho é, vamos cuidar, vamos pecar pelo excesso, obter um alvará judicial, especialmente se for uma ação de grande alcance, porque isso vai acabar amplificando a visibilidade do conteúdo e pode chegar mais fácil no regulador, no fiscalizador. Se for algo muito pequenininho, muito pontual, talvez valha a pena ponderar ali e entender risco, tá? Acho que é um pouco disso. Boa. Bom dia, Gisele. A minha pergunta, ela acho que contemplou um pouquinho do que todo mundo falou aqui. Eu trabalho no contexto de agência. E quando a gente sabe que vai ter alguma produção de uma criança em junho, a gente geralmente já precisa ter que tirar dele, né? Pegar uma Sim. Talvez seja. e já tava aprovando por exemplo, isso aí. Dias depois, a gente pode correr. As empresas, eles conseguem os alvarás necessários para trabalhar. Às vezes não consegue o que a gente insiste, a gente já foi ao quadro, por exemplo, então existe fiscalização, ele não acontece. Mas a gente percebeu que depois da lei Felca, as coisas ficaram ainda mais rigorosas. A gente, porque lá nos últimos tempos, tinha formulários do juiz de 40 páginas pra gente preencher. Não. A gente trabalha com redes sociais. E a gente percebeu que esse formulário é muito voltado, muito geral, né? Acaba tipo, exigências são produções muito maiores do que a gente faz 90% das vezes. E a gente acabou recebendo também dando desconto aí, porque a gente tinha pequena se a gente tinha entendido que era brasileiras, mas quando a gente veio pegar os dados delas, a gente viu que elas eram italianas, mas falavam de português, os pais são do Brasil, etc. E aí a gente foi consultar advogados e a gente não conseguiu fazer separos o que também brasileiro abrange. Então, se eu tirar uma publicidade em crianças que não são brasileiras, eu preciso de alvará para essas crianças, porque dentro do alvará está proteger principalmente aquela criança que está envolvida no projeto, mas e toda a preocupação com o público que essa criança trabalha também. Ver que entender, com o seu ponto de vista, como que você vê essa regulamentação, né? Como que a gente está caminhando para ter realmente leis mais claras nesse sentido. Eu acho que ainda tem muita dúvida no mercado. Tem mesmo um movimento dos clientes de terem medo de trabalhar com crianças da publicidade infantil, em vez de tentar realmente se adaptar para essa nossa realidade visual mais rígida do que era do passado, mas eu acho que é extremamente necessário. O ECA Digital, né, como eu disse, ele veio para trazer mais clareza com relação à proteção das crianças no ambiente online. E não necessariamente ter uma regulação, isso dificulta as coisas. Eu vou te dizer por quê. Essa discussão se pede ou não alvará, ela ficava num limbo, né? Então, muitas vezes algum juízo poderia entender que seria necessária e você, na sua concepção, não existe uma lei que expressamente exigia ali o alvará para a atuação de um influenciador mirim. Agora está expresso na lei que precisa sim. E por que isso foi importante? Porque agora saiu recentemente uma resolução do CNJ, né, estabelecendo regrinhas para uniformizar. Por quê? Porque cada juiz entendia uma coisa, cada juiz pedia informações diferentes, cada juiz decidia de uma forma diferente da outra, então agora a ideia é uniformizar, ter um banco ali de alvarás para a gente uniformizar e até para trazer segurança jurídica para o mercado, porque o que existia era isso, vamos pedir aqui nesse juiz, porque aqui a gente conhece o juiz e sabe que ele pensa desse jeito, agora para esse caso aqui, vamos ali, para produções audiovisuais que sejam mais longas, para cá. Então assim, isso não pode existir, tem que ter uma unidade de entendimento aqui para justamente não criar essa inconsistência jurídica. Então isso tende a diminuir agora com essa nova regulação do CNJ, tá? Estabelecendo as regrinhas e as informações necessárias para a obtenção do alvará judicial, tá? Bom dia, senhora. Que escreve São Maria?
Qualquer conteúdo gerado por inteligência artificial, vídeo, ele tem que constar a identificação de que foi gerado por essa ferramenta. Não é isso? Só isso já te deixa, sei lá, respaldar. Não. Assim, primeiro, né? Primeiro respondendo, todo o conteúdo necessário que tenha algum tipo de uso de IA precisa ter essa declaração de que foi feito com IA? Não necessariamente. Eu vou te dar um caso prático que aconteceu especificamente para publicidade. Eu não sei se vocês ouviram falar do caso da Elis Regina, da Volkswagen. Isso foi discutido no CONAR, tá? Porque houve até uma denúncia de um consumidor falando, olha, com certeza foi uma deepfake. Deepfake é quando você usa a inteligência artificial para sintetizar ali voz e imagem. E em nenhum momento foi falado que houve ali inteligência artificial. O conselho, né, ali, os conselheiros do CONAR, eles entenderam, não foi um assunto pacífico, teve ali algumas divergências, mas no final do dia ficou o seguinte, que para esse caso, primeiro, né, os principais interessados ali no uso, na manipulação da imagem da Elis Regina eram os herdeiros. Isso foi, a Volkswagen obteve autorização dos herdeiros para poder fazer esse ajuste, essa manipulação da imagem. Então, quanto a isso, check, né, tudo correto. Com relação à transparência, e aí, como é um assunto muito novo, isso está sendo construído também, tá? Porque o que se identificou é que para aquele contexto da publicidade da Volkswagen, o uso da Elis Regina, ele não causava confusão de maneira que criasse ali uma expectativa irreal ou uma vantagem para aquela venda daquele produto específico. Então, dentro desse contexto, eles entenderam que não ter falado que aquilo foi feito com inteligência artificial não teve nenhum tipo de impacto severo que precisasse ter que ser corrigido, né? Ou seja, quem conheceu a Elis Regina sabia que aquilo era uma deepfake. Para a galera mais jovem que não conheceu, aquilo não tinha impacto para o convencimento da peça, né, do ponto de vista publicitário. Então, não precisava ali ter o disclaimer de que aquilo ali foi gerado com inteligência artificial. O uso, né, desse disclaimer, ele tem que ser contextual, tá? E ao mesmo tempo, não necessariamente porque você fala que tem inteligência artificial, que você está totalmente seguro. Isso também não é verdade, tá? Por quê? Porque se você coloca em letras pequenas, se você não esclarece dentro do enredo da peça que aquilo foi gerado com inteligência artificial, se você traz ali, por exemplo, você muda totalmente a imagem do seu produto, falando de features que ele não tem na realidade, isso é uma propaganda enganosa. Não importa se você colocou ali feito com inteligência artificial. Isso pouco importa. Então, assim, depende, tá? De advogado, né? Depende. A gente tem que olhar caso a caso. Eu acho que é isso, né, gente? Bom, que bom ter essa oportunidade aqui. Obrigada, viu, Gisele, por ter vindo. Incrível ter você aqui com a gente nesse debate. Estava até comentando com o Saad que esse é um tema super quente, super atual. Acho que o mercado, né, tem muitas dúvidas, né, sobre essa lei, sobre como fazer da forma correta. Acho que até um convite aqui para o marketing fazer uma pesquisa, se vocês têm interesse em saber mais, em termos grupos menores discutindo sobre publicidade infantil, pode ser interessante e a gente vai avaliar essa possibilidade aqui no futuro. Mas, de qualquer maneira, muito obrigada por terem vindo, espero que tenham gostado e contem conosco. Pode colocar o QR Code aqui no final, de novo, o QR Code, caso não tenham, enfim, pegou as apresentações, está tudo aqui disponibilizado. O time está aqui também, gostaria de agradecer ao meu time que está todo aqui, né, presente, a toda a equipe da Kids Corp que fez esse evento acontecer. Muito, muito obrigado mais uma vez.